As últimas aulas, eu mandei o material, a perspectiva mais tradicional, né, mais conservadora aí para vocês. E hoje eu mandei aí uma resenha, ao contrário da resenha que vocês estão querendo fazer na casa do Odimar, que isso é linguagem de pagodeiro, né? Linguagem do Show! mundo, né? Mas essa é Resenha. uma Resenha resenha de um gospel. livro. Eu só conheço isso, resenha e resumo de livro, né? É, Mas os resenha de. pagodeiros aí, Em né? história a gente faz muita resenha. Tá bom. Aí, esse aí eu tirei de um site, que é um resumo, né, aí desse livro aí, desse autor, do Finkelstein, né? Realidades asmoneias subjacentes aos livros de Esdras, Neemias e Crônicas, né? Perspectivas arqueológicas e históricas. Então, tirei um pedaço do texto para a gente poder comentar, e aí seria uma perspectiva crítica sobre esses livros, né? A gente tem visto até agora uma perspectiva aí mais tradicional, né, mais conservadora, até algumas aplicações que são feitas em cima desses textos são sempre uma perspectiva mais alegórica, né, ligando a igreja, templo, a questão de liderança também, né? Só que o texto em si não está muito preocupado com isso, né? Então a ideia é trazer esse texto e aí a gente ter um outro olhar sobre esses livros aí que a gente está trabalhando. Então eu vou lendo, vou comentando, né? Alguém que tiver aí alguma dúvida, aí só se manifestar aí. Esse texto já está com vocês, tá lá no, no grupo, né? Se alguém não recebeu, depois me manda aí que eu compartilho de novo, tá? Vamos lá. Israel Finkelstein é um arqueólogo de larga e bem-sucedida experiência. Apesar de coordenar escavações em diversos sítios, em diferentes regiões, tem como base suas pesquisas em Tel Megido. Finkelstein faz arqueologia crítica, não no sentido de desfazer o que outros concluíram ou de chamar a atenção sobre si, mas de perguntar a razão das coisas e se elas realmente são o que aparentam ser. Também é um pesquisador sensível, capaz de mudar de opinião diante das evidências. Seu histórico não está preso a instituições ou ideias. Seu profundo conhecimento da arqueologia e seu acesso ao material arqueológico dos diferentes sítios possibilitam-lhe uma leitura diferenciada também dos textos bíblicos, campo ao qual tem se dedicado mais amplamente nos últimos anos. Ele tem vários livros sobre o Antigo Testamento, então é um tipo de autor que eu acho que valeria a pena vocês pesquisarem aí, né? Se você fizer aí uma pesquisa rápida no Google, joga o nome dele lá, livros, né, de Israel Finkelstein, você vai ver vários livros. Então é um autor aí que valeria a pena, né, você que está de repente querendo conhecer, né, ou seguir a perspectiva mais crítica, é um autor aí que vale a pena estar trabalhando, certo? Vamos seguir aí. Ó. A falta de evidências arqueológicas dos períodos persa e helenista, né, antigo e primitivo. Como é sabido, costuma-se situar muita produção bíblica no chamado do período persa, 538 a 332 a.C. No entanto, temos pouca ou quase nenhuma informação de Judá desse período. Na Bíblia, os únicos livros que tratam explicitamente do contexto persa são os livros de Esdras e Neemias. Contudo, há as informações históricas, e ambos os livros são confusas e contraditórias. Por isso, sua consistência é questionável. Também não temos evidências arqueológicas extrabíblicas desse período, tais como monumentos, artefatos, escritos, etc. Praticamente nada. A pequena exceção são os papiros de Elefantina. Por isso, afirma Finkelstein, a comunidade acadêmica corre um sério risco de não sair de uma argumentação circular. Você até repara nisso no próprio material sobre esses livros, né? A gente não tem muita coisa, né? Sobre esses livros que são diferentes uma das outras. Porque todo mundo acaba sempre falando da mesma coisa, né? Quando vai falar de Esdras e Neemias, aí fala de liderança, do templo, da lei,
de culto, de adoração. Até na matéria anterior a gente estava falando sobre a ideia de culto, né? E aí a pessoa quer usar Esdras como modelo, né? E aí quer usar Neemias como modelo de líder, outros como aqueles que querem acabar com a igreja, aqueles que querem defender a igreja, e aí fica tudo rodeando, né, nessas perspectivas. Por quê? Porque você não tem muita produção em cima deles, os livros estão praticamente sozinhos, né, sobre essas informações, e aí fica meio complicado. É óbvio que para a história de Israel, para a teologia de Israel, para a religião de Israel, esses livros têm a sua relevância, né? Tem aí o seu propósito, né? A gente já viu que os livros do Antigo Testamento eles são teologicamente organizados e escritos para poder fundamentar a fé de Israel. Então, Esdras, Neemias e Crônicas têm essa perspectiva de fundamentar, dar uma razão de ser ao templo, né, a monarquia, a lei, né, a obediência a Deus, aos locais de culto. Então, esses livros têm a sua importância, a sua validade na questão da teologia e da religião de Israel, certo? Para fundamentar, né, para basilar essa religião que está aí surgindo, está nascendo aí. Mas, em termos arqueológicos, científicos, acadêmicos, a gente tem pouco recurso de análise, né, por falta de material aí, certo? Vamos lá. Jerusalém. Outra questão a considerar. Epa, calma aí. Calma aí. Não, é o segundo parágrafo. Também não há comprovação de atividade literária desse período em Judá, né? Existem evidências de atividade literária no final da monarquia, século VIII, século VII a.C., como mostram as análises feitas nos óstracas de Arad, onde se comprovou a existência de 5 a 6 mãos diferentes na grafia. Óstraca são pedaços de cerâmica, né? Pedaços de vaso, onde você tem escritos, tem desenhos, tem gravuras, né? Relatando eventos, textos e coisas assim por diante. Quer falar, Jazete? Não. Ah, tá. Então vamos lá. Depois, a escrita desaparece e só volta a aparecer no período helenista tardio, século II a.C. Durante o reinado do Asmoneu, ou seja, entre a destruição de Jerusalém, 587, e o surgimento do Estado Asmoneu, 134, não há evidência de atividade literária extrabíblica na Judéia. Isso não pode ser ignorado quando se trata de estudar os textos bíblicos, afirma Finkelstein. O que acontece? Quer falar, Rosilene? Não. Aí o meu Não? microfone está aberto, nem vi, desculpa. Tá. Não, pensei que quisesse falar. Não, O obrigada. que acontece? Quando a gente vai estudar o texto bíblico, né, a partir dessa perspectiva crítica, a gente foca não só no texto bíblico, né, não só no texto original, na língua original, mas também naquilo que está fora da Bíblia. Porque, para ver se aquela narrativa bíblica tem narrativas parecidas, tem narrativas que concordam ou discordam dela. Por exemplo, isso a gente já falou em Antigo Testamento 1, mas vale a pena lembrar. A narrativa sobre Adão e Eva, a narrativa sobre a criação do mundo. Existem histórias fora da Bíblia parecidas com as histórias bíblicas, né? A gente comenta sempre a epopeia de Gilgamesh, a epopeia de Enu-Elish, que são bem mais antigas que as histórias bíblicas. Então, a gente tem narrativas de outros povos sobre o dilúvio, né, que tem comparação, é igual, tem coisa que é separada, tem coisa que é diferente. Isso demonstra o quê? Que houve um evento, no caso do dilúvio, e cada tradição religiosa, cada povo construiu a sua história sobre esse dilúvio. Então, ao ler na Bíblia sobre o dilúvio, eu não estou lendo a história do dilúvio, eu estou lendo uma história do dilúvio. Ao ler na Bíblia sobre a história de Adão e Eva,
Eu não estou lendo a história sobre a criação da humanidade. Eu estou lendo uma história sobre a criação da humanidade. Porque eu tenho outros relatos bíblicos, fora, ou outros relatos extra-bíblicos, né? Fora da Bíblia. Por quê? O que a gente tem comentado é que a Bíblia ela não é um livro de história, ela é um livro de fé, é uma narrativa de fé. Essa narrativa de fé é construída a partir de eventos, né, que aconteceram, outros, né, de maneira real, outros de maneira simbólica, né, outros foram simbólicos. Mas a Bíblia em si é um livro de fé. Então, ele por si só não é uma evidência histórica, né? Ele é um relato religioso, é um relato de fé. E quando estamos estudando ele, é importante, nessa perspectiva, analisar para quê? Para que a gente tente entender o que esse relato de fé pode estar me ensinando hoje. No caso de Esdras, Neemias e Crônicas, né, ele está tentando fundamentar a centralidade do culto no Deus Yahvé. Ele está tentando, né, centralizar a ideia de que eu tenho que adorar um único Deus e eu tenho que seguir a lei de Moisés. Então, ele está construindo, né, uma visão de que Israel, esse povo aí que está nascendo, que está se formando, ele precisa se unir em volta de um único Deus, em volta de uma única fé, de uma única crença. E aí esses livros, Esdras, Neemias e Crônicas, vão estar sendo construídos para isso. Muito mais do que um livro de evidência arqueológica, o que não é. Temos evidências arqueológicas sobre esse período? Não temos. Temos evidências extrabíblicas sobre esse período? Não temos. Mas nós temos uma construção teológica que demonstra que Deus é o centro desse povo que está se formando. Esse Deus Yahvé, né? Essa divindade, é a que deve governar todo o povo. Por que isso, gente? No início, Israel, né, você quando lê a Bíblia, a maioria das pessoas acha que Israel, né, saiu lá, Adão e Eva, né, Abraão, Isaac, Jacó, os patriarcas, aquela história de José, foi todo mundo para o Egito e tal, e ali eu tenho um povo, né, e aí saiu 30 mil pessoas lá do Egito, caminharam no deserto, e ali Israel já estava formado. Só que não foi assim que aconteceu a partir dessas perspectivas críticas. Israel ele é uma junção de vários povos, vários grupos, né, de várias crenças. Então, você tem crenças, deuses diferentes, né, eram povos nômades que vão se juntando, né, que vão se reunindo e vão se adaptando um ao outro. Então, todo esse processo de construção literária é para unificar essas várias crenças em um único Deus, né? As formas de culto, né? Aonde cultuar, como cultuar, quem dirige, né? Os sacrifícios, quem dirige o culto, quem é a autoridade religiosa, a quem respondemos. Tudo isso vai sendo construído nesses livros, nessas literaturas. Por quê? Porque eu tenho uma miscelânea de crenças e de fé ali juntas e que precisam ser unificadas. É claro que isso leva um tempo, né? Isso é um processo longo, tanto que esses livros não foram escritos, né, na hora para outra, e nem por uma pessoa só, e aí eles estão ajudando a formar essa identidade. Identidade não apenas de nação, mas de religião e de fé, certo? E tentar achar evidências arqueológicas e extra-bíblicas é importante, porque ajuda a compreender isso, a entender isso, né? E essa é a jornada aí desse autor, né? Do Finkelstein, aí de estar tentando solidificar, né, esse discurso, entender isso a partir de descobertas fora do texto bíblico, tá certo? Dúvidas, perguntas? Alguém quer falar alguma coisa? Não? Então, sigamos. Jerusalém. Outra questão a considerar é o resultado das escavações na antiga Jerusalém. Hoje, quase toda ela é rodeada
pela muralha turco-otomana, construída por Solimão, o Magnífico, sultão de 1520 a 1566. Desculpa. Acredita-se que a Jerusalém dos períodos persa, 538 a 332 AC, e helenista, antigo e primitivo, de 300 a 130, 332 a 134, ocupou a mesma área da Jerusalém dos reinados de Davi e Salomão, século X a.C., hoje em dia denominada de Cidade de Davi. O curioso é que, em ambos os casos, não há remanescentes arquitetônicos, nem templo, muralha, palácio ou grandes edifícios. Isso coloca os dois períodos no mesmo plano. Do período persa e helenista, antigo e primitivo, somente poucos e pequenos pedaços de cerâmica foram encontrados, o que representa ser uma comprovação de que a Jerusalém desse período existia, mas era muito pobre, né? Então, não era grandiosa, né, como muitos, às vezes, leem isso no texto bíblico, né? As escavações atuais, como a que está sendo conduzida no Givat Park Lot, né, costumam encontrar certa abundância de cerâmica dos períodos bizantino, romano tardio, romano antigo primitivo e helenista tardio, mas não dos períodos helenista, antigo primitivo e persa. Nas escavações, após o estrato helenista tardio, segue logo o estrato da Idade do Ferro II, tardia, século VII a.C. Os estratos do período helenista, antigo primitivo e persa faltam, não existem. Há um vazio arqueológico. Esta ausência costuma ser atribuída à erosão ou a reconstruções da cidade por séculos. Mas, diz Finkelstein, pisos e muralhas não podem desaparecer no ar. Se assim fosse, também não deveria encontrar remanescentes de outros períodos. Então, mais uma dificuldade aí, né, de se comprovar, que às vezes a gente vê no texto bíblico, por exemplo, uma riqueza, uma grandiosidade, né, dessas cidades, dos templos, dos lugares, mas arqueologicamente, alguns períodos a gente não tem essa comprovação. Entenda bem, gente, isso não é dizer que a Bíblia está mentindo, isso não é não crer em Deus, isso não é não ter fé, isso é tentar entender qual é a intenção do autor. Porque se aquilo não é uma narrativa de um evento real, mas é uma narrativa que quer me passar uma mensagem. Que mensagem é essa? No caso, a gente até falou aqui de maneira resumida aí, né? Construir uma identidade de fé. Construir uma identidade voltada a um único Deus, construir uma identidade voltada a uma única fé, é unificar o povo, né? a um único registro religioso, a uma única unidade de fé, né? A gente tinha códigos de morais, códigos de leis na época, né, em que, por exemplo, o Antigo Testamento foi escrito, mas a gente tem o código moral do Antigo Testamento, do judeu, que é lá o Decálogo, os 10 mandamentos. Então, como é que o judeu, né, aquele que segue essa fé, tem que se comportar? Conforme está lá em Êxodo 20. Então, está centralizado nisso, né? Está tentando voltar para isso. Muito mais do que dizer que Moisés viu uma sarça pegando fogo, porque isso é o de menos, isso não é o importante, né? O importante é o que eu vou fazer com essa história. Tá, eu vi a sarça pegando fogo, e daí? O que isso gera? Qual é o impacto dessa história? O impacto dessa história que é aquilo que aconteceu ali na sarça, né, vira o fundamento ético e moral do povo. Então, a partir disso, né, o povo tem um código moral e ético para estar seguindo. No caso do Decálogo aí, certo? Vamos lá, o Gerud Parvak, do período persa. Outra polêmica levantada por este livro, no caso do Finkelstein, né, é o tamanho da província de Judá, Gerud Parvak, do período persa. Não sabíamos até pouco tempo qual era o seu tamanho aproximado. Após um estudo coordenado por Oded Lipskitz, da Universidade de Tel Aviv, isso ficou mais claro. Lipskitz e sua equipe fizeram um levantamento do número e das localidades onde foram encontrados os selos Gerud Parvak, impressos nas alças dos potes de cerâmica.
os quais eram utilizados para a coleta do tributo persa. Isso possibilitou saber até onde ia o território da província de Judá. O que se descobriu foi que 85% dos selos foram encontrados nos arredores de Jerusalém, principalmente Ramat Harel, um centro de coleta de tributo que distava 4 quilômetros de Israel, e 90% se incluir Masfa, Tel El Nasbe, que dista cerca de 10 quilômetros de Jerusalém, na região de Benjamim. Em conclusão, a Judéia do período persa parece que correspondia ao território muito mais reduzido do que se imaginava. Gente, pensa bem, quando o pessoal fala assim, porque Davi, né, governou uma grande nação. Qual é o dado arqueológico que a gente tem para saber que Israel era uma grande nação? São evidências como essas, né? São evidências arqueológicas, históricas, que tem um pessoal lá agora, há anos, há décadas, se dedicando a isso. Eu e você, como estudante de teologia, não adianta eu pegar o texto agora em português, e porque eu li o texto em português, e achar assim, tá aqui em português, é isso aqui, porque tá aqui, tá na Bíblia, e acabou. O estudante de teologia tem que entender que você está lendo um texto em português, que já é uma tradução. Toda tradução é uma interpretação. Toda interpretação segue uma doutrina, tem uma intenção, não é à toa, né? Então, quando nós vamos fazer esse tipo de interpretação, a gente precisa tomar muito cuidado quando falamos de números, quantidades, porque expressar número e quantidade no texto hebraico não é fácil. Nós não temos números exatos no Antigo Testamento. Muito complicado dar exatidão, né? Até a Igreja Universal fez o templo conforme as medidas de Salomão. Não tem como. Por quê? Porque no hebraico os números não estão exatos. Mas está em português, mas foi escrito em hebraico. E no texto hebraico não dá para ter exatidão de como isso aconteceu, né? De como eram exatamente essas medidas. Porque a Arca de Noé tinha exatamente essas medidas, né? A Arca de Noé é um texto até mitológico, né? Nem aconteceu, mas também não tinha aquelas medidas. Mas a ideia, os números representavam ideias, né? Para dar ideia de quantidade, de qualidade, não necessariamente a medida ideal. Então, até isso a gente tem que levar em conta, né? Não só o processo de tradução, mas da onde foi tirada essa fonte, principalmente quando falamos números, medidas, né, localizações, né? Nada é certo, nada é exato, né? A gente precisa tomar cuidado ao fazer essas leituras. Está acabando aí essa primeira etapa da aula? Vamos voltar aí no outro link. Desculpa, no mesmo link. Vamos sair daqui e a gente volta no mesmo link aí, para eu não falar e cair no meio da minha fala. Mesmo link.